começar aqui então a falar do nosso potencial transmembrano. Primeiro relembrar aqui então que Nernst nos falou como um modelo uma célula que ela era aqui permeável, e no caso 100% permeável ao sódio, mas somente ao sódio, calculava o potencial assim, nosso potencial aí que vai dar nossa força elétrica, que eu já falei para vocês, e aqui uma outra célula que era permeável só ao potássio, 100% permeável ao potássio. Mas, o que aconteceu? Muitas vezes, os modelos são propostos para explicar a realidade. E qual que era a realidade numa célula aí excitável? A realidade era a seguinte: a gente tinha uma célula agora real, a gente pegava novamente o eletrodo, acoplava aí no nosso multímetro, meio interno, meio externo, e tinha aqui uma diferença de potencial de menos 90 milivolts aqui, ó, como mostra no livro do Garton. Então, menos 90 milivolts. Isso é o real. É o que, se a gente pegar no laboratório o eletrodo e medir, a gente vai obter. Então foi proposto um modelo agora para o Goldman para tentar encaixar esse modelo bem teórico aqui de Nernst, que é um modelo que não existe na realidade, porque a gente sabe que uma célula não tem só potássio ou não tem só sódio, e sim uma mescla de vários íons, proteínas todas difundidas. Então foi proposto um modelo agora por Goldman para tentar chegar nesse valor aqui do potencial. E o que Goldman fez então? Ele desenvolveu essa fórmula aqui, ó. Parece uma fórmula difícil, mas se você entendeu a fórmula de Nernst, é tranquilo de entender. Por quê? Ele falou então que a diferença de potencial intermembrana era aquela mesma constante lá que a gente viu, vezes o Ln, aqui multiplicado pelas concentrações, como eu mostro aqui para vocês concentrações, mas também um fator importantíssimo que ele encontrou, que é a permeabilidade dos íons. Então você pode ver que todo íon aqui, ó, está multiplicado pela sua permeabilidade. Por exemplo, a concentração do sódio está multiplicada pela permeabilidade do sódio, a do cloreto pela permeabilidade do cloreto e a do potássio pela permeabilidade do potássio. E como a gente viu aqui, ó, imagina que a nossa célula ela fosse permeável então só ao potássio e mais nenhum íon. Então qual que seria o potencial da minha célula assim? Imagina que eu chego aqui nessa fórmula. Chego então aqui nessa fórmula e falo que a célula vai ser permeável só ao potássio. Então, fala 100% do potássio aqui, ó. Aqui vai ser 100%. Então, 100% igual a 1. Aqui do permeabilidade do sódio seria 0. 0 aqui embaixo. Do cloreto, 0 aqui. Do cloreto, 0 aqui. A gente assim chega novamente na equação de Nernst. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que tem uma permeabilidade do potássio, e tem uma permeabilidade de sódio, e tem uma permeabilidade de cloreto. Mas só pela análise desse valor aqui, ó, sabendo que o potencial transmembrana da nossa célula é menos 90 milivolts, e o potencial sozinho do potássio é menos 94, e o potencial do sódio é mais 61, eu pergunto para vocês, onde vocês acham, ou qual vocês acham que vai ser o íon que tem a maior permeabilidade? É óbvio que vai ser o potássio. E por que o potássio? Porque o potencial calculado no experimento de uma célula real, ele já está bem perto já desse potencial que o potássio teria sozinho. E bem longe do potencial do sódio. Então a gente vê que a permeabilidade do potássio vai ser a maior de todas. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, que o potássio tem uma permeabilidade de 90%. Não é esse o valor, mas só para exemplificar. Quer dizer, então, que esse fator aqui, que ele é o do potássio, vai ser bem
grande nessa fórmula aqui. Então, por isso que o potencial vai depender bastante do potencial que teria uma célula só com potássio sozinho. Mas não, a gente sabe que vai ter uma contribuição do sódio aqui, por mais que seja 5% a permeabilidade dele, ele vai ter uma contribuição, que vai retirar esse menos 94 e vai fazer ele ser um pouco maior. Como vocês veem aqui, ó, menos 90. Isso com cloreto e também outras contribuições. Uma outra contribuição é a nossa bomba sódio e potássio. Como a gente viu, a bomba sódio e potássio, o que ela faz? Ela retira 3 cátion sódio e coloca 2 potássio para dentro. Então, ela também é eletrogênica, ou seja, ela também gera um pouco, uma contribuição desse potencial transmembrana aí negativo. Além do que, é a bomba de sódio e potássio que gera essa diferença de concentração aqui, que é a diferença do sódio no meio externo em alta concentração em relação ao meio interno e o potássio ao contrário, o potássio em grande concentração no meio interno e baixa concentração no meio externo. Então, no final das contas, indiretamente, é a bomba sódio e potássio que gera essa grande diferença de concentração e que mantém esse polo aqui de menos 90 mV. Porque se a gente trava a bomba de sódio e potássio, a gente perde essas diferenças de concentração e a gente vai perder esses nossos potenciais. E se perde o nosso potencial, a célula não pode ser excitável. E aqui no texto fala tudo isso que eu falei para vocês, ó. Então, os gradientes de concentração que é mantida pela bomba sódio e potássio, obviamente, a bomba sódio e potássio precisa de energia, que eu já expliquei para vocês isso. A diferença de potencial depende das diferenças de permeabilidade dos íons. Como eu expliquei para vocês lá, o potássio a gente sabe que ele é bem mais permeável, então acaba que o potencial transmembrana acaba se aproximando um pouco do que seria uma célula somente com potássio, que eu mostrei para vocês também, que está falando aqui nesse tópico 2. Aqui no tópico 3 fala que se a membrana fosse permeável somente ao sódio, seria aquele potencial lá de mais, aqui está falando 55, mas a gente corrigiu lá pelo Garton falando mais 61 mV, que seria o potencial de um sódio sozinho na célula. E aqui no próprio material dá um resumo de tudo isso que eu falei para vocês aí.